Boa tarde a todos. Nós vamos dar continuidade, né, ao bloco do tema Contemporâneos de Direito, falando aqui sobre relatos de experiências profissionais. Nós temos aqui a honra de presidir essa mesa com o ministro Godinho, que dispensa qualquer apresentação. Todos vocês, como eu também, uso dos ensinamentos do nosso professor, jurista, doutrinador, e, para mim, também é uma honra, vou ouvir os relatos das experiências do nobre ministro, e, de igual forma, a ministra Kátia, que deixou de ser a nossa ministra mais moderna, e hoje também traz as suas experiências como magistrada. E eu costumo dizer que, como o Brasil é muito grande, a experiência de um magistrado do Nordeste, talvez para nós também é uma aula, porque as relações de trabalho, elas diversificam muito em razão de cada estado. Nós não temos portuário, enquanto no Rio de Janeiro e na Bahia e em outros estados tem esse direito e tem que entendê-lo para aplicá-lo. Então, cada um de nós traz, claro, uma experiência que pode ser importante para vocês que vão iniciar aí pelo interior do país. Penso eu que muitos vão para o interior, como eu fui, como o ministro e a ministra foram. Nós decidimos que vamos direto, cada ministro terá meia hora, 20 minutos para expor, e depois abriremos a vocês as perguntas. O que vocês acham? E aí, o intervalo, vamos fazer às 16h15. Acho que esse ficaria melhor, né? Tudo bem? Então, sem muita delonga, vamos passar aqui inicialmente para o ministro Godinho fazer a sua, contar os seus relatos. Boa tarde. Muito prazer de estar aqui presente entre as colegas magistradas e os colegas magistrados. Uma satisfação muito grande. Meus cumprimentos à ministra Dora, que preside essa mesa, e à ministra Kátia, que é colega de apresentação de experiências. Já inicio pelo começo. Como vocês, a minha vida na magistratura se iniciou também como juiz substituto e enfrentando aí os desafios e o entusiasmo inicial da carreira, entusiasmo que se mantém até hoje, ainda que com diferenças, naturalmente, e também os desafios que se mantêm até hoje, por incrível que pareça. Então, fiquem tranquilos, em primeiro lugar. Dificuldades vocês vão ter desde o primeiro dia, mas vão ter, inclusive aqui, por exemplo, se vierem para o TST, também vão ser surpreendidos com alguma coisa mais complicada, vão ter dissabores, isso faz parte da vida. E hoje já até tem uma corrente ótima, eu gosto dessa corrente da psicologia, que diz que é importante ter dissabor. Isso aí nos dá tranquilidade. Então, quando a gente tem dissabor, a gente, à noite, se recolhe lá na nossa casa, no caso do juiz substituto, no quarto do hotel, né? Tira o sapato e pensa um pouco e tranquiliza. A vida de juiz é muito interessante, é muito rica, e é uma vida que nos ensina a valorizar um antigo ditado do interior de Minas e que é muito sábio. Não há nada como um dia após o outro. Nós temos que aprender a exercitar isso desde o primeiro dia, como magistrado, porque vamos enfrentar dificuldades enormes. E essas dificuldades enormes são da nossa área de atuação, da nossa função. Nós nos acostumamos um pouco a lidar com elas, mas sempre ficaremos chateados, ficaremos abalados, mas
a verdade é que esses grandes desafios do cotidiano são também uma afirmação da beleza da nossa função. É muito importante que nós tenhamos, no nosso dia a dia, a visão do importantíssimo papel que desempenhamos na sociedade democrática. É claro que o judiciário existe também nas ditaduras, mas, graças a Deus, o Brasil agora parece que vai passar por uma longa fase que esperamos aí de alguns séculos de democracia. O judiciário é fundamental na democracia. Nós somos o grande instrumento na nossa tradição jurídica de solução de conflitos, o grande instrumento de pacificação social, de maneira que nós cumprimos realmente um papel de grande importância. E é bom que falemos isso entre nós, para que nós tenhamos tranquilidade em enfrentar os dissabores do nosso dia a dia. Temos que ter tranquilidade ao enfrentar esses dissabores e temos que, já desde o primeiro dia, criar a capacidade de nos renovarmos, não é diariamente, não, de nos renovarmos a cada audiência. As audiências são interessantíssimas, ao mesmo tempo são um desafio muito grande do ponto de vista de exercício da personalidade, de exercício do nosso caráter humano. E as partes seguintes não têm nenhuma responsabilidade por um eventual dissabor da audiência anterior. Então, na verdade, é uma vida que nos enriquece muito, cada audiência é diferente da outra, cada dia é um pouco diferente do outro, cada dia nos traz muita satisfação, muita realização e traz também, como é normal na vida, e segundo se fala, então, é até positivo, nos traz também algumas decepções, algumas dificuldades. É muito importante termos essa visão da importância do nosso papel. Eu até sempre quis ser juiz do trabalho, embora seja filho de juiz de direito. Meu pai se aposentou como desembargador do Tribunal de Justiça de Minas. Ele gostava muito da área criminal, foi juiz civil durante muitos anos, mas eu, desde a minha adolescência, sempre gostei da área do trabalho. Não sei bem por que razão, até lá na adolescência não tinha tanta visão das coisas assim. Mas o fato é que o nosso campo, ele me parece que numa sociedade como a brasileira, ele é até mais importante. O nosso campo, principalmente o direito do trabalho, embora a gente tenha uma competência ampliada, conforme sabemos, mas a verdade é que no frigir dos ovos dessa competência ampliada, 90% ou mais das nossas ações são matéria clássica trabalhista, ou muito mais até do que isso, a não ser, se nós computarmos como matéria extra-trabalhista, a situação do avulso, que no Rio de Janeiro e nesses estados citados pela ministra Dora, os estados marítimos, são importantes. Mas ali também é matéria trabalhista, conforme sabemos, Então, o fato é que o nosso direito é muito importante. Vocês vão sentir isso desde o primeiro dia. Quer dizer, a importância que o judiciário trabalhista tem para a população que vive do trabalho no Brasil. Eu acho que esse é o maior motivo de orgulho que nós temos no nosso dia a dia. Nós sentimos que nós somos o grande instrumento do Estado que dá atenção às classes populares. É claro que o INSS faz isso também de outra maneira, mas nós damos status ao pobre no Brasil. Isso eu senti ao longo da minha vida e aquilo me dava um orgulho muito grande de ser juiz do trabalho. Eu estou falando isso tudo porque para nos ajudar a enfrentar os dissabores. A gente tem que ter calma. O dissabor é dissabor, o que vai fazer? Nós somos humanos, mas a gente tem que retomar o controle da situação,
E tem que ter uma postura realmente diretora do processo, né? Vocês vão ver que aquelas teorias todas lá do processo de juiz como diretor do processo, elas dizem alguma coisa a mais do que, na verdade, os autores nos contam. O juiz realmente é o líder do processo. O juiz tem que ter um papel de liderança no processo. Ele tem que a liderança é bom que ela seja que tenha uma certa tranquilidade, embora firmeza também. É claro que tem situações que envolvem a necessidade de firmeza, mas esse papel do juiz como líder do processo, e que a CLT nos fala com tanta inteligência, com tanta sabedoria, com os poderes imensos que dão ao juiz do trabalho, em comparação, aparentemente, com o juiz civil, por exemplo, isso nos dá também uma responsabilidade grande, no sentido de nós termos essa postura de liderança na audiência, né? Com muita tranquilidade, com muito jeito, cada um tem seu estilo, tem a sua personalidade. Eu tinha uma grande amiga, tenho, graças a Deus, amiga juíza do trabalho, colega desde o início da magistratura, e ela falava muito baixinho. E ela me contava o seguinte, que quanto mais tensa a audiência ficava, mais baixo ela falava, e que aquilo funcionava com perfeição. Obviamente que não é o que eu poderia fazer, cada um de nós tem uma maneira de ser, mas para dizer para vocês que a liderança se exerce de maneiras, às vezes, muito diferentes. Ela dizia isso, ela ia baixando o tom de voz e, com isso, inibia os ânimos muito exaltados que, eventualmente, surgem na audiência. Eu achei sempre aquilo muito interessante, uma palavra de sabedoria, né? Mostrando que essa questão de fragilidade, isso realmente, para falar a linguagem dos jovens, isso já era, né? Não existe isso. Vocês são autoridade do Estado, tem muito poder e tem que tomar cuidado para não usarem até esse poder demais, né? Com exagero, porque tem muito poder mesmo, sabemos que tem, vocês são o Estado, nós somos o Estado. Me parece que é muito importante também a postura, vocês como juízes substitutos, naturalmente vocês vão ter que ter mais flexibilidade. Eu fui substituto por alguns meses, não tantos meses, mas, obviamente, convivi com os colegas substitutos sempre, né? Nós, no primeiro grau, convivemos de uma maneira muito intensa, né? Muito próxima, né? Muitas vezes com o substituto trabalhando de manhã, a gente à tarde ou vice-versa, na mesma vara, de maneira que a proximidade é muito grande. E também passei 10 anos sendo substituto no tribunal, o que, embora seja diferente, tem esse lado também da flexibilidade, que eu acho que é importante o juiz ter também. Quer dizer, como combinar autoridade com flexibilidade. Eu não sei bem como, mas vocês vão ter que encontrar uma medida, né? Porque o juiz substituto ele tem mais desafios que qualquer outro juiz. A verdade é essa, porque ele tem esse problema que é inerente à sua função, de que ele tem uma atuação relativamente inconstante, né? No sentido de que ele alterna e altera varas, atua em funções, às vezes, diferentes, como auxiliar, às vezes ele é o diretor, ele é o presidente em exercício, e às vezes ele está no interior, às vezes está na capital, está numa cidade melhor, numa cidade pior. Então, o substituto tem que ter uma flexibilidade natural, né? Que a gente tem que realmente aprender a exercitar isso, o que é ótimo, até do ponto de vista humano. A verdade é que a magistratura nos aperfeiçoa muito como ser humano. A gente aprende a lidar com desafios assim que normalmente a gente consideraria inaceitáveis, né? Em outras profissões, em outras carreiras, em outras vidas profissionais. É muito importante também o juiz substituto ter aquela rápida sensibilidade de capturar o ambiente, né, da cidade em que ele atua, o ambiente da vara em que ele atua. Eu vi situações interessantes, muito interessantes. Eu tenho um colega também que admiro pela sinceridade dele. Eu, a partir de um certo período na minha
primeira vara, primeira junta na época, passei a adotar a audiência una. E como nós tínhamos conseguido reduzir a pauta para uma pauta bem razoável, bem rápida, então achamos que valia a pena experimentar a tal da audiência una da CLT. Esse colega era substituto, eu estava de férias, ele tinha uma posição contra, filosoficamente contra a audiência una. Então ele me procurou e ele tinha sido designado para a vara. E ele me procurou e me colocou a questão. Ele falou: Maurício, eu sou contra, não adianta. Eu vou mudar a coisa, então eu quero te pedir o seguinte, peça para eu não ir para lá, porque senão eu não tenho jeito, isso é a minha posição. Ele tinha uma posição quase que filosófica, religiosa com relação a isso. Ele era contra. Quer dizer, então eu achei aquilo bonito da parte dele, né? Ele falou assim: olha, eu vou passar um mês aí, vou mudar tudo. Né? Então, vai lá, você conhece o pessoal lá da presidência, era na presidência que se designava, e na presidência, e a gente nem precisa de ir no presidente, vai lá e conversa com o secretário da presidência. Então, nós até combinamos, ele falou: então você sugere aí a vara e a gente troca e tal. Então, eu estou dando um exemplo assim meio forte, isso aí é um exagero, mas mostra que é importante a pessoa ter uma sensibilidade, que isso aí ajuda a harmonização na vida do juiz substituto. Tive algumas experiências curiosas. Eu fui juiz de algumas cidades do interior, todas eu achei espetaculares. Não demorei muito em cada uma. Fui juiz em Governador Valadares, fui juiz em Varginha, em Itabira, Contagem e Belo Horizonte, juiz de primeiro grau. Em Governador Valadares, fui substituto também. Fui para lá já para posteriormente assumir a presidência lá que estava vaga. E cada cidade é, assim, diferente. Pelo menos em Minas Gerais, nós temos aqui alguns colegas de Minas, sabem disso. O norte de Minas é impressionante como ele é diferente do sul de Minas. No sul de Minas há um cumprimento mais espontâneo da legislação trabalhista. Então é muito mais fácil ser juiz. Porque se há uma cultura de cumprimento da legislação, os embates são menos complicados. Já o norte de Minas, naquela época, é claro que isso mudou, né? É evidente, já tem mais de 20 anos, realmente havia aquela tradição na área rural de se considerar a legislação trabalhista uma agressão, né? Algo assim intolerável, uma coisa que afrontava o poder do proprietário de terra, etc., etc. Então, nós tínhamos situações conflitivas fortes na sala de audiência, o juiz sofrendo assim, uma dificuldade na condução do processo muito grande. Nós temos que ser flexíveis, mas, ao mesmo tempo, não a ponto de quebrarmos, né, a autoridade da legislação trabalhista. Pessoas lá com 20, 25 anos, sem anotação de carteira de trabalho, se fizerem um acordo sem reconhecimento de tempo de serviço, isso é um verdadeiro genocídio de um ser humano, né? Porque ele fica sem qualquer inserção na sociedade econômica. Ele já não terá mais um emprego e não terá nem cidadania econômica, não tem inserção na Previdência Social, etc. Então, são alguns aspectos que, por mais difícil que isso seja para nós lidarmos do ponto de vista prático, é muito importante nós termos aí a visão do nosso papel. Na verdade, a Justiça do Trabalho é um pouquinho diferente de outros ramos do Judiciário. Nós não só solucionamos conflitos, também, como qualquer ramo do Judiciário, dentro da respectiva área de especialização, mas nós damos também efetividade ao direito social e aos direitos sociais fundamentais, né? E, portanto, nós somos um dos principais instrumentos de realização do Estado Democrático de Direito na nossa sociedade. A Justiça do Trabalho, ela é realmente também um instrumento de efetivação dos direitos trabalhistas. Então, nós temos que, é claro que nós somos conciliadores, devemos ser conciliadores, forçar a conciliação no sentido de induzir,
conversar, dialogar, propor sugestões, etc., etc., mas temos que ter essa visão de que a conciliação não pode ser também um instrumento de puro e simples solapamento de direitos trabalhistas. O nosso papel aí, ele é um papel muito, muito, muito importante. E esse papel é que dá a justificativa da nossa existência. Eu tenho a impressão que a Justiça do Trabalho no Brasil, ela se manteve tão forte exatamente por ela saber exercer com muita eficiência e cada vez de uma maneira mais generalizada no país, esse seu papel civilizatório. Né? Esse é o papel civilizatório. Isso no interior a gente sente isso com muita clareza, porque no interior costuma ter um restaurante bom. Então a gente vai jantar nele de vez em quando, porque senão o salário vai embora. Mas pelo menos num dia assim, você fala, um dia eu vou naquele restaurante, uma vez por semana. E aí nós escutamos as conversas. Eles falam assim, chegou um juiz aí que agora está mandando assinar carteira. Isso quantas vezes aconteceu comigo? O fulano me contou, a fulana me contou. Quer dizer, vejam a importância do judiciário, né? Você escuta, a pessoa às vezes não sabe que é você que é o juiz, né? Às vezes ela não sabe, porque ela ouviu falar. Mas é algo assim de grande relevância esse nosso papel, não só pacificador, também, como qualquer juiz tem que ser um pacificador, mas também concretizador dos direitos sociais. Nós temos que encontrar a justa medida nisso. Né? Não é fácil, é um pensamento permanente. Eu digo para vocês que, ao longo da minha vida como juiz de primeiro grau, que foram cerca de 13 anos, aí os últimos eu andei um bom tempo substituindo no tribunal, mas sempre voltava para a vara, naturalmente, eu sempre reavaliava esse papel, sabe? Sempre reavaliava. Claro que sempre tive um bom índice de conciliação, sempre fui um bom conciliador, embora não saiba nem contar piada, nem cantar karaokê, e não sei nenhum outros artifícios assim de dinâmica de grupo. Mas a coisa funcionava, né? Pelo diálogo e tal, pela conversa, ponderação, mas eu sempre reavaliava esses níveis aí da conciliação com a efetividade, né? Uma coisa que eu sempre me bati muito é a questão da carteira de trabalho. É claro que períodos pequenos, às vezes sem grande significado, ninguém vai ser exagerado, radical nisso. Mas a importância do reconhecimento do tempo de serviço, do tempo de contribuição hoje, né? Pela emenda constitucional número 20, é algo assim impressionante no tocante à vida das pessoas que vivem do trabalho, né? Principalmente das pessoas que vivem do trabalho, que não tem outro instrumento de proteção mais ampla contra as intempéries da própria existência, né? Que são a idade, a pobreza, alguma debilidade que surge aí com o tempo. É uma vida, é uma dinâmica que nos enriquece muito. São assim, as pessoas não acreditam que a gente faça 13, 14, 15 audiências. Houve época que nós chegamos a fazer 20 audiências, coisa desse tipo. É claro que isso é um exagero, está errado, não estou defendendo isso, mas só de fazer 13 audiências, algo nessa linha, 10, 12 audiências, é muita coisa. Você enfrenta vários conflitos durante o dia, né? Mas, ao mesmo tempo, isso realmente penetra na nossa vivência e nos forma. Há aquele filósofo norte-americano, é curioso falar, filósofo norte-americano, né? Eles são tão pragmáticos, mas o John Dewey que diz o seguinte, que educar é enriquecer a vida de significado. Então, na verdade, a magistratura nos educa muito,
porque nós realmente percebemos em cada processo que você tem ali, às vezes, uma dimensão da vida muito forte. Eu acho que ao lado da questão da efetividade do direito do trabalho, é também muito importante a gente ter o respeito pela vida dos outros, né? A gente aprender a admirar, respeitar, relevar a força da vida de cada um. Muitas vezes aquilo dali é o que a pessoa tem de dignidade, de afirmação. Aquilo é um momento de grande relevo e, grande parte das vezes, o nosso público-alvo é um público simples. Não tem a menor dúvida, enquanto o Brasil não terminar essa fase de distribuição de renda, o nosso público-alvo vai ser realmente a comunidade mais simples dos brasileiros. Para eles, o processo trabalhista é muito importante. E nós somos instrumento disso. Eu vou terminar contando um caso pitoresco. Eu teria vários, mas nós nos prometemos falar pouco para que vocês possam falar mais. Uma vez nessa que a gente tem que advertir testemunha, né? Senão complica. Advertindo já pode não funcionar, imagine se a gente não advertir. E para advertir tem que fazer cara feia, aquelas coisas todas. Para mim é fácil fazer cara feia. Eu vejo aqui que para principalmente as colegas é quase impossível, mas aí vocês vão encontrar alguma maneira. Mas eu lembro que eu acho que eu exagerei na advertência de uma testemunha de um trabalhador simples de construção civil, e que era um trabalhador simples lá, imagina um servente pedreiro que foi depor. E eu acho que devo ter exagerado a dose da advertência. E ele virou para mim assim, ué, isso aqui é justiça do trabalho, eu sou trabalhador. Eu falei assim, olha, eu fiquei orgulhoso disso, quer dizer, ele virou para mim, é claro que eu fingi que ele não estava me advertindo, né? Mas vejam bem, veja a imagem positiva que nós temos com o povo mais simples do Brasil. Quer dizer, ele falou assim, não, aqui eu tenho que ser tratado, muito bem tratado. Aqui é a minha casa. Aqui é a minha casa. Eu acho que isso foi uma experiência maravilhosa que eu tive. É claro que ele não ficou sabendo disso, porque eu não podia eu não podia acusar o golpe, né? Mas mostra que nós somos importantes na construção de uma sociedade mais justa, mais humana, mais solidária. Então, eu estou aqui à disposição, com muita alegria, com muita honra, com muito prazer, e sempre à disposição dos colegas juízes. Tenham em mim um companheiro aí para a jornada de vocês. Muito obrigado. Bom, nós aqui agradecemos ao ministro Godinho e à Ana Mate, claro, por nos prestigiar com essas experiências, que ele ficou assim, ele passou o mel na boca de vocês, para depois falar que tem de sabor, mas tem muito de sabor, assim. Eu queria, só antes de passar a palavra para a ministra Cátia, para saber de vocês, quem aqui já atua como juiz? Tem alguém? Meses, tempo, qual o tempo? Médio? Jovens. 4 meses. É bom. Bom, curiosidade está respondida. Ministra Cátia. Boa tarde a todos. Bom, esse painel ele tem uma característica diferente dos demais, né? Nos outros painéis são discutidos temas, aspectos jurídicos. Esse, na verdade, é um comentário nosso, é uma conversa, é um diálogo que nós estabelecemos, contando um pouco o que é a nossa vida. Então, o objetivo realmente é diferente. Eu estou aqui hoje para falar um pouco do que foi a minha vida, a minha trajetória até aqui. Em algumas coisas, talvez coincida com um ou outro dos senhores e das senhoras, em outro vai ser totalmente diferente, porque cada ser humano tem sua própria vida e a sua peculiaridade. Então, eu vou procurar contar um pouquinho a minha história. Eu nasci no Ceará, sou filha de um funcionário público e não tenho na minha família absolutamente ninguém ligado ao direito. Sou a primeira pessoa, né? Não vou dizer que sou a única, porque eu espero que meus filhos, meus sobrinhos, né, sigam essa vida que a Dora não aconselha, mas eu continuo aconselhando. E
E resolvi fazer a faculdade de Direito, me formei em Direito. E quando passei no concurso para juiz de trabalho, a minha situação foi muito peculiar. Eu fui fazer o concurso em outro estado, fui fazer o concurso no Maranhão. E, quando saiu o resultado, eu era oficial de justiça da Justiça do Trabalho no Ceará, da 7ª região. E eu lembro que, quando saiu o resultado, eu fui comunicar aos meus pais, felicíssima, achando aquilo inacreditável. Assim, e eu era muito nova, tinha 23 anos de idade. Quando assumi a magistratura, eu passei com 22, mas com 23 eu assumi. E eu me lembro que meu pai ficou assim, meio aflito, olhava para mim. Quando chegou a uma semana, mais ou menos, antes da posse, ele chegou para mim e disse assim: minha filha, eu não tenho muito dinheiro, não, mas quanto é que você não quer, que você quer para não ir para o Maranhão? E eu, papai, não vai ter dinheiro, é a minha vida. Cada um trilha a sua vida e não vai ser possível nós chegarmos a um acordo nesse aspecto. E a preocupação dele não era pequena, porque havia um dado específico. Eu nunca tinha ido ao Maranhão, salvo para fazer as provas. Lá eu não conhecia absolutamente ninguém, salvo os filhos de um tio-avô que havia sido assassinado num conflito de terras. Então, realmente, o drama dele, o pavor dele, havia uma explicação para isso. Ele também achava que eu era nova demais para as responsabilidades que eu iria enfrentar lá. Mas, enfim, depois de conversarmos muito, eu fui e tomei posse. E como todos já devem ter dito que passaram por aqui, antigamente era assim. A gente tomava posse, eu tomei posse às 15 horas da tarde, e o presidente do tribunal disse: agora você desça para conhecer a junta de conciliação e julgamento que você vai trabalhar. À época era a junta. E eu desci, super animada, vou conhecer meus colegas. Quando eu desço, foi o primeiro concurso do Maranhão. Então, todos nós já fizemos o concurso juntos. Mas eu não conhecia muito bem os colegas com quem eu tinha passado, enfim. Então, eu desci, quando eu vou entrando na junta de conciliação, o colega, que era até maranhense, chegou e disse: graças a Deus, minha filha, que você chegou. Aí eu falei: por não, presidente. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu. Eu tenho um dentista agora, a senhora vai assumir a audiência. E eu olhei absolutamente, achando aquilo inacreditável. Fazia meia hora que eu tinha tomado posse. Todo mundo teve a mesma situação aqui, não, né? Eu entrei tremendo profundamente. Eu lembro que eu usava rabo de cavalo, tinha um cabelo grande. E a chefe de audiência, a primeira coisa que ela disse foi assim: doutora, tira o rabo de cavalo. Aí eu tirei, porque eu acho que ela achou assim que era infantil demais, enfim. E eu perguntei assim, o nome dela era Maria da Graça. Maria da Graça, O que eu faço? essa audiência, ela vai ser uma audiência simples? É um acordo? Porque, afinal de contas, eu fui oficial de justiça, eu tinha uma noção do que era uma audiência, mas nunca tinha presidido uma audiência, É totalmente diferente. Aí ela disse assim: só um minutinho que eu vou examinar. Quando ela voltou, ela era uma mulher muito clara, muito branca, o olho claro, e ela vinha vermelha, assim, que quando eu olhei, eu disse: o que foi que aconteceu? Ela disse: doutora, os maiores advogados do Maranhão estão aí fora. Sua audiência vai ser com duas multinacionais, as mais importantes do Estado. Uma delas é a segunda maior multinacional do mundo, que é o Grupo Billington, Alcoa. Nossa colega que é do Maranhão deve conhecer. E quando ela disse isso, eu não sabia se eu respirava, se eu ria, se eu chorava. Então, aí eu vi que o primeiro ponto que deve nortear a vida de um juiz é o equilíbrio. Porque eu respirei fundo e disse: foi para isso que eu passei, foi para isso que eu estudei, e vamos enfrentar as feras. Entrei na audiência com uma calma que até hoje eu não consigo entender de onde veio. Fiz a audiência, fiz todo aquele esqueminha que eu havia decorado nos meus estudos, fixei os pontos controvertidos, comecei as perguntas, e após o impacto inicial e a admiração, inclusive, dos próprios advogados que me olharam extremamente desconfiados, vale ressaltar,
eu cheguei à conclusão de que se eu tinha passado por aquela audiência, eu era capaz de fazer qualquer audiência no mundo. Então, foi assim que começou a minha experiência como juíza do trabalho. Depois disso, isso como substituta, eu substituí em diversas cidades no interior do Maranhão. O Maranhão é um estado que todos sabem muito pobre. Acho que o segundo só ganha do Piauí, né? Eu acho que é o Piauí, depois o Maranhão, mais pobre do país. E, portanto, eu conheci uma realidade muito adversa, em todos os sentidos. Cheguei a chegar em algumas varas que não tinha nem restaurante, juntas de conciliação e julgamento que não tinha restaurante. Teve uma delas que não tinha hotel. E aí e onde é que a gente dorme? Tem um quartinho em cima da junta, a senhora sobe lá, tem uma caminha, a senhora dorme. Então, era essa a realidade do interior do Maranhão. Mas eu também tive que treinar um pouco a minha independência e o meu discernimento, que eu consideraria as 3 principais características do juiz, o equilíbrio, a independência e o discernimento. Eu tive que treinar também na vara de Imperatriz, que foi a primeira vara que eu presidi. A vara de Imperatriz, quando eu cheguei lá, tinha sofrido... A vara não, a cidade de Imperatriz tinha sofrido um trauma. Eu não sei se vocês lembram disso, se já ouviram falar, que foi o assassinato do padre Josino, num conflito de terras, um padre muito famoso na região e que foi barbaramente assassinado. E nisso, o próprio Papa mandou manifestação, todo o movimento político se envolveu nessa questão, porque foi um assassinato bárbaro. E lá havia uma outra questão, que era o trabalho análogo à condição de escravo. Então, havia uma situação tão miserável que essas chagas que, às vezes, nós pensamos esquecidas e que ainda estão aqui presentes em algumas regiões do país, estava bem demonstrada na vara de Imperatriz e a Ceilândia, principalmente, que à época era uma região só, hoje são 2 varas trabalhistas. Então, lá eu conheci a miséria nos 2 aspectos mais fortes, o aspecto da miséria humana e o aspecto da miséria moral. A miséria humana eu já consegui relatar um pouco para vocês exatamente do que eu estou falando, porque lá o trabalhador vendia sua força de trabalho por nada, não havia outra perspectiva que não fosse deixar-se explorar no trabalho. E era muito difícil até você chegar para um trabalhador, e o papel do Ministério Público do Trabalho lá era muito complicado, que era convencer o trabalhador a não dar a si próprio, porque era isso que estava acontecendo lá. E nós começamos um trabalho pedagógico, um trabalho complexo, numa região de absoluta exploração do trabalho humano. E conhecia a miséria moral porque os processos que chegavam para avaliação eram processos que chamavam a atenção pela crueldade até. Eu lembro muito bem de um caso em que, quando eu fui pegar o depoimento do fazendeiro, ele estava muito indignado com o trabalhador. E eu pensei, bom, esse trabalhador vai ver que aprontou alguma com o fazendeiro, porque ele está tão indignado, né? E ele dizia, a senhora não sabe, doutora, o que esse homem fez. A senhora está aqui, mas a senhora não tem ideia do que esse homem fez. E aquilo eu já estava ficando curiosa, né? E disse, mas afinal, o que foi que ele fez? A senhora acredita que esse homem, era o trabalhador, teve coragem de beber a água do meu gado? E eu fiquei assim, aí eu disse, você não está entendendo, bebeu a água do seu gado? Aí o trabalhador disse, doutor, era mais limpa do que a minha. Então, era mais ou menos essa a situação, era esse o quadro. E o fazendeiro estava indignado porque o gado, obviamente, valia mais do que o homem para ele. Esse é o único motivo que eu posso imaginar pelo qual ele estava com tanta indignação dentro de si. Mas, enfim, depois eu fui para uma outra cidade, também como presidente. Eu fui presidente de 3 cidades, 3 varas, Imperatriz, Caxias e São Luís, sendo que em São Luís eu fiquei em 2 varas trabalhistas. Lá em Caxias aconteceu um fato interessante. Eu tinha acabado de chegar na cidade. Caxias fica na fronteira
praticamente, com o estado do Piauí. E eu ia de carro, pegava o carro, atravessava quase 400 quilômetros, 300 e poucos quilômetros, chegava e fazia audiência. E nesse dia eu cheguei um pouco atrasada. Em geral, eu saía cedo, 5 horas da manhã, e conseguia chegar cedo, mas nesse dia eu cheguei 9h05. Eu lembro bem, a audiência começaria às 9h, na segunda-feira, e aí eu cheguei 9h05. E quando eu fui chegando, chegou junto um outro carro, que era parte no processo, e ele me viu chegando correndo, né, para entrar na sala de audiência, vestia a toga. E quando eu estava entrando, ele disse: moça, moça, ei, moça, o doutor juiz já chegou? Eu fiz só assim, né? Corri, entrei, cheguei lá, vesti a toga, me arrumei. E quando ele entrou, ele tomou aquele susto, né? Porque sempre se esperava um homem e mais velho, né, para a realidade do Maranhão. No meu concurso, de 20 aprovados, só 3 eram mulheres. Todos os outros eram colegas homens. Hoje a realidade eu vejo é bem diferente. Sei que quase 50%, 49% da magistratura trabalhista é feminina, e isso é um avanço incrível. Mas na minha época era raro, né? E por isso é que eles realmente se espantavam nesse aspecto. E há também muitos momentos em que nós somos testados, né? Então, esses momentos que nós somos testados são momentos em que nós temos mesmo que manter esse equilíbrio, esse discernimento, e principalmente a nossa independência, não a independência naquele conceito individualista, né, mas como garantia da própria sociedade, para que nós possamos desenvolver bem e melhor o trabalho que nos foi confiado. Então, durante a minha trajetória no Maranhão, eu tive que lidar com várias situações, né? Situações de políticos que achavam que os juízes estavam em suas mãos, porque na justiça comum, muitas vezes, e infelizmente, era assim a realidade, e eles imaginavam que a justiça do trabalho também seria semelhante, e que chegavam de uma forma aviltosa para você. Eu lembro que uma vez eu cheguei na cidade e o prefeito de Imperatriz, que já não está mais vivo, ele era considerado, à época, um matador. Todo mundo dizia que ele era um matador, um dos mais famosos que já teria tido. Eu nunca apurei, quando sou juíza criminal, mas, enfim, havia essa acusação. E logo que eu cheguei na cidade, ele mandou o advogado dele lá a falar comigo e disse assim: olha, doutora, o prefeito está dizendo que a senhora vai lá se apresentar para ele. Então, vejam como eram, como são ainda. Vocês ainda vão ver coisas parecidas, talvez não com tanta proporção, mas como eram as relações sociais, que aí já não eram nem as relações de trabalho, eram as relações sociais. Então, eu até digo isso, que a minha realidade, a realidade de um juiz no Nordeste, ela é uma realidade muito difícil, muito difícil. Eu vi que tem colegas que são de Pernambuco, né, aqui, Rio Grande do Norte, não saberia avaliar se vai ser algo similar, mas até acredito que não, porque o próprio país também está mudando, e eu acho que isso se mostra em todos os aspectos. Então, nós temos, às vezes, que lutar em relação a isso, lutar pela nossa independência, lutar pelo sistema, lutar pelas práticas que são retrógradas, né, e nos afirmarmos como magistrados que somos, com independência, né, e mostrar, desde logo, a nossa capacidade, a nossa aptidão para exercer o cargo. E essa luta, muitas vezes, até é importante ressaltar, não é só em relação ao que os outros veem, ou como os outros nos veem, mas também como nós nos vemos, né? Porque nós sabemos que muitas vezes tem aquela piadinha, passa como é mesmo a piada? Fulano veio, passou no concurso, depois virou Deus. Então, a soberba, ela tende a nos penetrar, sabe? Tem hora que a gente se sente mesmo o máximo, né? Então, a gente tem que ter um certo cuidado na nossa própria avaliação, sabe? Como é que nós nos vemos, sabe? Como é que nós estamos atuando, mas, assim, qual é a autocrítica que nós fazemos?
Será que nós não estamos cheios de empáfia também? Será que nós não estamos até afastando e assustando as partes, tanto o empregado como o empregador, quando chegam? Eu achei muito interessante essa historinha que o ministro Maurício contou, né? Num certo momento, ele chegou a assustar e o trabalhador disse, ai, meu Deus, será que eu entrei no lugar errado? Então, é interessante isso, ver qual é o comportamento, essa tendência de nos sentirmos superiores, nos sentirmos semideuses. Sabe? Então, eu acho que a gente tem mesmo que trabalhar muito bem esses momentos em que somos testados, tanto externamente como internamente, e talvez até mais internamente do que externamente. E é interessante porque, às vezes, se essa busca pela nossa independência ela pode trazer alguns riscos, talvez até a nossa integridade física, né? Alguém dizer assim, quem ela pensa que é, quem ele pensa que é, e pregar algumas armadilhas na nossa vida. Por outro lado, a segunda, que é a soberba, a empáfia, né, essa sensação de que somos semideuses, ela também pode trazer uma ranhura na nossa integridade moral. E aí é mais sério ainda, porque colocam que a soberba é o pecado capital mais comum entre todas as pessoas que atuam no mundo jurídico. Não é só entre juízes, mas juízes, procuradores, advogados. Né? Diz que se fizerem uma enquete no céu ou no inferno, não sei, a soberba vai estar lá entre o principal pecado. E a Bíblia tem uma frase que eu gosto muito de repetir, que diz assim, não te tornes juiz se não fores capaz de combater a iniquidade. Ou seja, não seremos bons magistrados se nós não soubermos lutar contra a nossa soberba. Então, esse é um detalhe que a gente tem que estar sempre presente no nosso dia a dia. No decorrer da minha vida, né, profissional, então eu passei mais ou menos 11 anos como juíza de primeiro grau, entre juiz substituto e juiz titular, e 8 anos como juíza do Tribunal Regional do Trabalho. 10 anos, não chegou a 11 no primeiro grau e nem chegou a 8, ficou aí 10,5, 7,5, 8. E uma coisa que eu acho importante é que nós sejamos sempre abertos a novas ideias, a ideias. Porque, vejam bem, nós temos que ter a capacidade de pensar. Então, os juízes eles têm que ter essa capacidade. Porque chega um texto novo, que ninguém comentou, uma lei na sua mão, quem vai interpretar essa lei é você. Então, você tem que ter essa aptidão, essa capacidade de pensar e de raciocinar. Isso é essencial. Depois, vocês pegam o livro do ministro Maurício Godinho, as teses da ministra Dora, e vão estudando. Mas, naquele momento, vocês vão ter que montar um raciocínio. Vocês vão ter que montar uma linha de pensamento. Então, é muito importante estar aberta a essas ideias, procurar sempre o aperfeiçoamento. Eu acho que a busca do aperfeiçoamento constante é imprescindível. Uma coisa que acontece, e isso é uma realidade que nós temos acompanhado aqui na escola e fora dela, é que nós estudamos tanto para passar no concurso, e depois que passamos, começam os cursos de aperfeiçoamento, não são mais os de formação, né? E alguns colegas dizem assim, não, já passei no concurso, não preciso mais fazer esse curso, não. E não se aperfeiçoam, e vão ficando parados no tempo. E é muito importante esse aperfeiçoamento constante na nossa atuação. Então, durante o período em que eu cheguei na capital, né, porque no interior não era possível fazer nada disso, mas aí logo que eu cheguei na capital, eu comecei novamente a estudar e passei a ter uma vida acadêmica, fui professora da Universidade Federal do Maranhão por 15 anos. Nesse período também fiz um curso de mestrado e um curso de doutorado. Então, eu sempre procurei manter viva essa chama de estudos e reestudos, porque eu acho que mais importante do que qualquer coisa é não perdermos a capacidade de pensar e de aprender a pensar continuamente. Tem uma frase do Einstein, que eu adoro essa frase, até anotei aqui para dizer para vocês, que diz assim, a mente que se abre a uma nova ideia jamais volta ao seu tamanho original. Então, se nós nos abrirmos para novos conhecimentos, novas ideias, a nossa mente vai cada vez mais se expandindo.
Ela não volta àquele tamanho tacanho, pequenininho, mesquinho, não. Ela vai se expandir cada vez mais. Uma outra experiência que eu acho importante trazer para conversar com vocês é a questão da necessidade de conhecer o ambiente de trabalho para onde vocês vão. Então, por exemplo, vocês vão chegar numa vara do trabalho. Como é que a gente se comporta numa vara do trabalho? Como é que a gente faz quando chega na vara do trabalho? Tem uma frase aqui que vocês escutam muito na escola, eu acho muito bonita, que é saber relacionar-se. Eu acho isso muito importante. O juiz ele tem que saber, sim, ter um nível bom, tranquilo, equilibrado de relação com as pessoas com quem trabalha. Sejam servidores, sejam advogados, sejam partes. Então, eu acho que esse é um ponto muito importante. O juiz que chega gritando, se apresentando de forma indevida, ele acaba por afastar as pessoas, ele acaba por criar uma imagem que pode até nem corresponder à realidade, mas é uma imagem que vai, sim, prejudicá-lo no bom exercício da sua atividade profissional. Então, na vara do trabalho, ao chegar, conhecer o ambiente em que vocês estão, e é muito importante que vocês procurem aprender quais são as relações que existem, como é que nós vamos nos relacionar da melhor forma possível naquele ambiente. Uma outra coisa que eu acho importante em relação às varas do trabalho é a questão de conhecer o fluxo do processo na vara do trabalho. E isso eu acho muito importante, fazer um planejamento da atividade judicial, conhecer o fluxo. Vamos imaginar que chega o servidor e diz assim, bom, doutor, o processo está demorando muito a realização de cálculo. Qual é o problema? É o setor de cálculo? Não sei. Não, o problema é que parou em outra área da vara do trabalho. Então, vocês têm que conhecer o fluxo. Quando o processo entra, vai no balcão, entrega a petição, dali da petição vai para onde? Qual é o fluxo daquele caminho que o processo vai fazer para que vocês possam detectar posteriormente algum problema, onde é que está emperrando o processo. Onde é que a gente está perdendo o prazo? Não é aqui no meu despacho. O processo chega, eu despacho na mesma hora, então onde é que ele está ficando parado? Então, é importante isso, saber qual é o organograma da vara, qual é o funcionamento, o que é que cada pessoa faz dentro da vara de trabalho em que vocês vão atuar. Como substituto, pode dizer assim, mas isso não é tão importante. Mas vocês, como substitutos, substituem presidentes também, e logo, logo podem chegar a ter uma promoção. Então, conhecer esse fluxo já passa a ser importante a partir de agora. Uma outra coisa também que eu acho que é interessante é a questão de distribuição das atribuições dos servidores com quem vocês vão trabalhar, conforme o talento de cada um. Os servidores são nossos aliados. Eles são muito importantes. Se a gente consegue ter uma boa relação com o servidor, ele nos ajuda imensamente. Então, qualificá-los para isso, se não são qualificados, e aproveitá-los naquilo que eles têm de melhor. Qual é o talento que eles desenvolvem melhor? Tem um servidor que é bom para ajudar nessa parte de despacho. Outro servidor não, que ele prefere fazer pesquisa para a gente. Enfim, onde é que o servidor tem aquele talento a desenvolver? Procurem conhecer isso e, sobretudo, eu acho que é importante mostrar qual é o tecido social com que nós trabalhamos. Aquilo que o ministro Maurício falou, qual é o papel da Justiça do Trabalho. Porque se você sabe qual é o papel da Justiça do Trabalho, se as pessoas que estão com você estão envolvidas nesse processo, eles farão tudo com muito mais garra, com muito mais amor, com muito mais dedicação, do que se ele acha que o papel dele é só tacar o carimbo na página em branco. Então, isso é uma coisa que é importante delimitar. O trabalho no Poder Judiciário, aí juízes, servidores, advogados, membros do Ministério Público, enfim, o trabalho no Judiciário é muito cansativo. Às vezes, ou a maioria, digamos assim, das vezes, é também muito repetitivo. Mas é o que eu digo, a gente não pode esquecer uma coisa, qual é a nossa missão? Isso a gente não pode esquecer. Por que nós somos juízes? Nós somos juízes porque os juízes ganham bem, nós somos juízes porque os juízes têm status social, é por isso? Eu tenho a mais absoluta certeza que não. Eu tenho certeza que, quando nós decidimos pela magistratura, nós decidimos porque
havia algo a mais, sabe? Havia uma luz, havia uma beleza na magistratura que não era o dinheiro, que não era o status, e isso se reflete com mais evidência na magistratura trabalhista, sem nenhum demérito às outras áreas do judiciário, mas, na verdade, assim, eu entendo que nós somos juízes porque nós queremos servir bem, e queremos servir bem à sociedade. Então, nunca façam nada na atividade de vocês visando vantagens pessoais. Não façam nada pensando assim, se eu fizer isso, vou ficar bem com o presidente do tribunal. Não. Façam porque vocês acham que é o certo. Façam porque vocês acham que é o justo. Sabe? Façam porque tudo que merece ser feito, merece ser bem feito. Então, esse é o motivo pelo qual nós temos que atuar. E não para agradar, para ter status, para ter alguma visibilidade a mais, porque não é esse o nosso papel. Se a gente voltar e dizer, afinal, para que é o nosso papel? O que é que nós estamos fazendo aqui? Mas, mesmo com toda essa atuação, que às vezes é desgastante, às vezes é cansativa, às vezes é repetitiva, eu daria um outro conselho, que eu acho que esse vocês ainda não ouviram aqui. Não esqueçam de zelar pela qualidade de vida de vocês. Não esqueçam, porque juiz emburrado, mal-humorado, chato, não tem quem aguente. Então, zelem também pela qualidade de vida de vocês, sabe? Procurem desenvolver uma vida saudável, atividades físicas, desenvolver um padrão de vida agradável, feliz, porque isso vai nos fazer melhor profissionais do que somos, com certeza. Então, invistam também nesse lado, porque, afinal de contas, nós somos seres humanos. Nós não somos os semideuses, nós somos seres humanos. E é dessa forma, inclusive, que nós devemos nos ver. Então, nós devemos nos ver e mais. É preciso que a sociedade também nos veja dessa forma. Eu não acredito, e aí gostaria de deixar claro e pedir desculpas para quem pensa de outra forma, eu não acredito em juiz no pedestal. Eu não acredito nisso. Eu acho que o tempo é outro. Eu acredito em juiz que é concernente com o tempo que a gente vive. Sabe? Eu acredito em juiz que conhece a sociedade em que está inserido. É esse o juiz que eu acredito. Eu acredito no juiz mediador do conflito, capital-trabalho, porque esse é o nosso papel. Nós temos nas mãos a coisa mais importante, o alicerce da sociedade capitalista, que é o conflito capital e trabalho. Então, é extremamente importante esse tecido social que nós temos em mãos. E nós não podemos examiná-lo, julgar os processos com a visão totalmente distorcida da realidade que nos cerca. Então, esse juiz que eu acredito é o juiz atual, sabe? É o juiz que faz parte, que tem os olhos vivos para o que está acontecendo no mundo. Daí, inclusive, é que eu penso que vem a nossa legitimidade. Nós não somos eleitos. Então, de onde vem a nossa legitimidade? A nossa legitimidade vem do momento em que atuamos de forma concernente com o nosso papel, que atuamos em cumprimento à Constituição Federal e às leis. E aí faço até um parêntese. O Platão, há muito tempo, existe essa discussão, né? O que é que deve prevalecer, se é o governo dos homens ou o governo das leis? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler esse texto. Quem não teve, é muito interessante. No livro do Norberto Bobbio, O Futuro da Democracia, tem um texto que é governo dos homens ou governo das leis. E esse texto serve também para subsidiar um pouco a nossa legitimidade. A nossa legitimidade vem do bom cumprimento da Constituição e das leis. E, quando eu falo bom cumprimento, eu falo no seu todo. Nós somos juízes de direitos sociais. Então, esse cumprimento dos direitos sociais e da eficácia dos direitos sociais também é, se não for, o principal papel que nós temos. Então, esse é um ponto que eu acho importante. Essa discussão vem desde o tempo de Platão, isso não é de hoje. Platão dizia assim, onde a lei estiver submetida à vontade da autoridade, aí está a ruína do Estado.
Então, o Norberto Bobbio depois vem e conclui seu estudo sobre esse governo, né? Então, o que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a nossa conduta é para nos afastar do arbítrio, é para nos afastar de favoritismos, é para nos afastar de usos abusivos do direito, é para nos aproximar do interesse público, principalmente, do interesse da sociedade. Então, eu fiz todas essas manifestações só para voltar para aquele ponto que eu tinha dito no começo. Qual é a nossa missão? Quando a gente estiver lá com 1000 processos só sobre hora extra, você disser assim, eu não aguento mais julgar hora extra, que todos nós já dissemos isso. É verdade. Lembrem que as horas extras, o pagamento das horas extras foi um direito conquistado a duras penas. Sabe? Eu vou de novo julgar o horário noturno. Lembrem que esse horário noturno só existe porque trabalhadores, crianças foram mortas, trabalhando em fábricas, morrendo de sono, e tiveram seus membros arrancados nessas fábricas para que depois o povo pudesse ir às ruas e lutar pelo pagamento das horas extras, pelo pagamento da jornada noturna. Então, isso a gente não pode esquecer, não, gente. É a nossa realidade, a realidade do juiz de trabalho. Então, lembrem-se, sobretudo, que nós somos juízes de um tipo de Estado, que é o Estado democrático de direito. Esse é o Estado que nós vivenciamos. Portanto, nós somos, sim, juízes de direitos sociais, somos juízes da dignidade humana, e é nesse sentido que a nossa atuação não pode se perder. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade, já concluindo, de assistir um filme que fala sobre... Cruzadas, o nome do filme. Alguém aqui já assistiu esse filme? Cruzadas. Tem uma cena do Cruzadas que toda a vida que eu assisto, eu me lembro da Justiça do Trabalho, não tem nada a ver. Mas é mais ou menos assim. O Balian, que é o personagem principal, recebe uma terra totalmente infértil, dura, sem água, sem nada. E ele junta aquelas pessoas que estão com ele, eles começam a cavar poços para ver se sai água, começam a construir pontes, enfim, começa a melhorar aquela terra seca, árida demais, perto de Jerusalém. E aí chega a princesa de Jerusalém, vê aquele trabalho todo, fica olhando, aí chega e diz assim, você herdou uma terra que não vale nada, uma terra infértil, árida. Você pensa que vai conseguir construir uma Jerusalém? Aí ele olha e diz assim, é que essa é a minha terra. E se eu não fizer por ela, ninguém mais fará. Então, é mais ou menos a nossa situação. Essa é a nossa justiça. E se nós não fizermos por ela, os outros não farão. Esse é o nosso papel, e muito obrigada.